Vilão. Na definição mais simples, o oposto de um herói, aquele que traz o mal, frequentemente e erroneamente associado como sinônimo de um inimigo, um adversário ou até mesmo de um antagonista. Ocupam na maioria das obras da cultura pop a posição de alguém que deve ser derrotado a qualquer custo, o pináculo do mal, o objetivo final, ou melhor dizendo, aquele cara que você sabe que vai perder no fim. Normalmente associados ao mal em pessoa, ou mesmo pessoas ruins de verdade, acabam paradoxalmente se tornando personagens amados e populares. Talvez pela subversão de seus ideais deturpados, como acontece com Pain em Naruto, ou talvez até por um tipo de identificação, como o Arthur Fleck em The Joker. Mas a verdade é que, por mais que se tente evitar, todo mundo tem o seu, bom, como posso dizer, malvado favorito. Mas, assim como protagonistas de shounen, que podem ser definidos facilmente como redesigns dos mesmos personagens, frequentemente você tem vilões estupidamente satíricos. E eu normalmente costumo dividir os vilões em dois tipos. O primeiro, que eu gosto de chamar de o vilão de desenho animado, seriam personagens como o All for One, que basicamente são encarnações gananciosas, que dedicam suas vidas a terem mais poder e que seriam capazes de acabar e destruir tudo apenas para serem os supremos, os maiores, os reis, os governantes, etc. E acabam bem sendo maus porque são maus. Exemplos clássicos são os vilões de Dragon Ball. E o segundo tipo de vilão seriam os vilões humanitários. No maior estilo, heróis incompreendidos mesmo. Indivíduos que têm boas intenções, mas que perderam a esperança e tentam buscar paz por meios deturpados ou mesmo doentios. Os vilões de Naruto são ótimos exemplos. E pode tentar procurar o quanto você quiser, mas qualquer vilão da cultura pop e principalmente de animes vai acabar esbarrando nesses arquétipos. E por que isso acontece? Bom, por um motivo bem simples. Esses dois arquétipos funcionam. O primeiro, para principalmente antagonizar o protagonista ou então o herói da história e dar à obra uma direção sólida e concisa. Ele é o vilão, ele é mau, ele tem que ser vencido e acabou. E o segundo gera uma identificação maior, uma romantização maior. Você consegue enxergar os pontos do vilão, tornando a obra um pouco mais profunda e interessante de se assistir no ponto de vista filosófico. E é justamente por causa desses dois tipos de vilões funcionarem é que eles são exaustivamente usados. E é muito difícil destacar vilões que realmente sejam originais nessas obras. Quantas vezes você já não se viu traçando paralelos entre os ideais de diferentes personagens pura e simplesmente porque eles sempre ou são muito maus ou querem a paz por algum método muito maluco. Mas o que faria um vilão se destacar? Será que simplesmente ser diferente seria o suficiente para que um vilão se torne mais denso e bem construído? Bom, talvez sim, talvez não. Mas quantos são os autores que realmente são competentes o suficiente para conseguir reinventar em algum nível um dos pontos principais das histórias narrativas que tanto marcam o mercado da cultura pop e principalmente dos mangás e animes? Uma vez que criar algo do zero é tão difícil, talvez seja mais simples se manter nessas rédeas para que de alguma forma você consiga desenvolver uma criatividade dentro dos arredores do personagem. Mas e se um autor tentasse de alguma forma criar um vilão que não fosse especial porque é diferente, e sim porque é exatamente igual? Sim, exatamente igual aos dois arquétipos que eu citei antes, mas misturados. E não, eu não estou falando de uma forma sutil, não. Mostrar esse personagem oscilando entre uma forma mais vilanesca e cartunesca, ao mesmo tempo que cria dentro de si um senso humanitário muito bem desenvolvido ao ponto de tentar identificar valores morais, se tornando ao mesmo tempo um vilão cartunesco, um vilão de desenho animado e um vilão humanitário que busca por algo maior na medida que constrói a si mesmo durante a obra. Bom, um autor fez isso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Criatura Perfeita,
o Rei das Formigas que aterrorizou um dos arcos mais marcantes da história dos animes e que, ao mesmo tempo, foi um simples personagem que foi muito bem desenvolvido e abalado por uma garotinha, ao ponto de se sensibilizar e se tornar um dos mais interessantes vilões dos animes. Não tem nenhum outro, eu estou falando do rei absoluto das formigas quimera, Meruem. Tá, Hunter x Hunter é um anime que eu não gosto muito. Na verdade, o slogan do asterisco deve ser o melhor canal de opinião sobre animes que o apresentador considera medianos. Só que isso tem uma razão bem óbvia. Por mais que eu não goste de Hunter x Hunter, não posso negar suas qualidades. E exatamente de uma dessas qualidades que eu vou falar hoje. A construção de personagens sempre foi uma das mais fortes qualidades de Togashi, o autor de Hunter x Hunter e de Yu Yu Hakusho, embora algumas pessoas esqueçam disso. E que é um autor amado por muitos. E obviamente ele não decepcionou na construção do vilão Meruem, principal antagonista do arco das Formigas Quimera, um ponto de extrema concordância entre a fandom como melhor arco da adaptação de 2011 do anime de Hunter x Hunter. Meruem foi parte importante do arco mesmo antes de surgir, tendo em vista que a principal problemática do arco em si, em seus primeiros impasses, era justamente impedir o nascimento do rei. Objetivo que obviamente falhou, senão esse vídeo não existiria, e resultou no nascimento do personagem que em seus primeiros passos se mostrava exatamente o estereótipo de um vilão do mal, um vilão de desenho animado, como citei anteriormente, matando a própria mãe e um de seus subordinados por motivos triviais. O surgimento de Meruem no plot é uma guinada na história do arco de Chimera Ants bem interessante. Embora fosse um acontecimento previsível, afinal, o nascimento do rei teria sido anunciado dezenas de episódios antes de acontecer. Uma vibe bem meio Namekusen vai explodir. Já a guinada a qual estou me referindo é que o nascimento do rei demonstra um primeiro fracasso dos mocinhos, além de modificar totalmente a dinâmica do arco, do exército inimigo e das mobilizações que as tropas aliadas terão que executar para enfrentar esse inimigo. De fato, é uma mudança bem drástica em toda a construção do arco, que é de fato bem longo. Meruem em si já merece um destaque que muitos vilões não possuem por dois motivos. Porque ele é um dos poucos vilões de anime shounen onde os espectadores têm de forma clara quais são os seus riscos e a magnitude do poder dele e o que ele pode causar no mundo. Claro, com muitas abstrações. O principal motivo para isso é que Togashi toma o seu tempo para desenvolver todas as formigas quimera antes do nascimento do rei e mostrar o impacto que o rei tem em todas as formigas depois de seu nascimento. 2 é que ele é um dos poucos vilões de animes que realmente causa medo. Eu sei que isso é um fator subjetivo, mas isso é uma característica que Togashi conseguiu trabalhar muito bem, na minha opinião, em dois personagens na obra. Primeiramente com Neferupitou e posteriormente com Meruem. Mas não é só por causa do medo que ele causa que o Rei das Formigas Quimera é um vilão incrível. Meruem, como eu disse em seus primeiros passos, mostrava ser exatamente o que eu esperava, uma criança adulta. Sabia falar, possuía um intelecto desenvolvido, mas enxergava o mundo como a sua caixinha de areia. Tudo ali lhe pertencia, uma vez que enxergava em si mesmo um ser superior. Uma das frases que mais demonstra seu complexo de superioridade, atrelado à sua noção de mundo naquele momento, é a frase que ele diz a uma de suas vítimas, quando ela lhe pergunta o porquê de ele estar fazendo aquilo e pede misericórdia. Por que eu sentiria pena de vocês? Vocês, por acaso, já sentiram pena de algum dos animais que abatem para se alimentar? Não, então eu também não sentirei. Esse momento fica óbvia a intenção do autor em tornar o mais escrachado possível a ideia de um vilão unidimensional, no Meruem. Ele é mau porque ele é o rei, está acima de tudo. Ele não enxerga a maldade em seus atos, pois é incapaz de reconhecer os outros como alguém que mereça algum tipo de bondade. Para ele, os seres humanos e todos os seres vivos são apenas alimento. Muitas obras param por aí, muitas vezes, mas que isso não é de nenhuma forma necessário. O vilão é apenas um obstáculo para ser superado pelo protagonista. Ele é mau e é isso, não precisa de mais explicação. Principalmente com vilões como Meruem, que só são citados
lá no seu arco, onde eles só vão ser vilões naquele arco. Então, acabam que não sendo muito desenvolvidos. Mas, evidentemente, não foi aí que Togashi parou. Dedicando tanto tempo quanto possível ao desenvolvimento das Formigas Quimera nesse arco, Togashi nos mostra que estar acima de tudo por simplesmente estar acima de tudo colocou Meruem em uma posição de simplesmente tédio, o que levou o rei ao ponto de buscar desafios em áreas como jogos de tabuleiro, um passatempo bobo. E é aí que entra a chave principal para o desenvolvimento do nosso rei, Komugi. Entendendo, claro, que a posição de Komugi é ser apenas uma distração, isto é, na cabeça de Meruem, o próprio passa a se fascinar pela ideia de não conseguir superar uma mera criança cega em um jogo de tabuleiro. E naquele momento em que o rei inabalável, o ser superior de tudo, é confrontado com a ideia de que, mesmo sendo um ser superior, ele pode ser derrotado, e que existem pessoas no mundo mais poderosas do que ele em alguns aspectos, e que o balanço de força e de poder pode ser totalmente alterado dependendo da situação e principalmente do contexto em que essa força está sendo mensurada. A revelação faz Meruem refletir sobre como o massacre que ele realizou foi injusto. Entre aqueles que ele matou, poderiam haver indivíduos que o superassem em diversas coisas, e agora eles simplesmente não existem mais. Nesse momento de reflexão, onde é demonstrada a semente de humanidade que Komugi plantou no rei, vemos até mesmo as formigas quimera ao lado do rei se preocuparem com esse sinal de fraqueza. No entanto, o arremate da cena mostra a conclusão do raciocínio do rei soberano. Eles até poderiam ser melhores do que ele em algumas coisas, mas agora só ele existe, porque ele é o melhor naquilo que o faz ser superior, porque ele consegue tirar a vida deles, porque ele pode ser o rei absoluto sobre tudo. A violência é o poder mais forte do mundo. Com essa conclusão, voltamos a ver o vilão cartunesco de volta, puxando de volta para aquela ideia de como ele nasceu como um ser superior, envolto em maldade e ganância. Então temos a impressão de que, apesar de a humanidade existir ali, o fato de ele ser esse vilão monstruoso é mais forte em Meruem. Então, Meruem se decide, eu não preciso mais de Komugi. Então vemos ele marchar simplesmente em direção ao quarto de Komugi para reafirmar sua superioridade, matando-a e comprovando assim a sua tese, tentando se convencer de que esse é o certo. Mas, ao chegar lá, a vê sendo atacada por uma ave, uma simples ave. Diante da fragilidade da garota, a ideia de que aquela garota que ele é incapaz de vencer está ali totalmente fragilizada, faz o lado humano de novo se despertar, trazendo de novo esse lado da oscilação para a discussão. Meruem, que estava ali para matá-la, compadece-se e se preocupa com ela. Togashi não se cansa de desenvolver cenas em que mostram essa dualidade, que mostram o crescimento do Meruem sendo confrontado constantemente com essas noções de grandeza e força. Outro exemplo que aconteceu entre essas cenas que eu citei é quando o Meruem pensa em diversas estratégias para vencer Komugi, e entre elas está a de ameaçar arrancar o braço dela caso ela perca, para desestabilizar sua adversária. E quando ela diz que prefere que ele fique com a vida dela, uma vez que no dia que ela perder, sua vida não valerá mais nada, ele percebe que era ele quem estava se diminuindo e que era incapaz de entender o quão a Komugi é dedicada à prática do jogo. E, como um pedido de desculpas, sim, um pedido de desculpas do rei soberano a um ser inferior, Meruem arranca o próprio braço, uma das cenas mais emblemáticas e que marca o melhor do desenvolvimento do vilão, que por acaso acaba sendo um ponto relevante no desenvolvimento da série depois, mas não é para falar disso que estamos aqui hoje. O amontoado de cenas relacionadas a esse desenvolvimento mudam muito a forma como o próprio espectador enxerga o Rei das Formigas Quimera. E um paralelo a isso é tratado escancaradamente. Sim, Togashi diz literalmente isso. Ele exalta essa evolução em palavras pelos próprios Hunters na invasão, quando Netero e Zeno esperavam encontrar um monstro desequilibrado, um vilão
um vilão cartunesco, como eu disse anteriormente, uma besta, uma formiga, um animal, e encontram o Meruem, que nós já espectadores vimos se desenvolver e se tornar aquilo, mas para eles é uma grande surpresa. Aqui Netero e Zeno esperavam ver o Meruem da forma que nós vimos quando ele nasceu, e não o que ele é agora. Durante a luta contra Netero, o próprio presidente da Associação Hunter afirma temer o que Meruem se tornou, dizendo claramente: esse aí é perigoso, ele está oscilando entre humano e formiga. Toda essa construção, conforme o diálogo entre os dois se desenrola, percebe-se totalmente a mudança nada sutil entre o pensamento do Meruem e seus primeiros passos até então, mas ainda assim ele oscila. Ele faz algumas falas e contrapontos que parecem nitidamente a de um vilão cartunesco. Ao mesmo tempo que ele não perde nem em nenhum momento as características anarquistas e vilanescas que possui como personagem, ele constrói em si uma noção de mundo fundada na vivência e nos entendimentos que ele desenvolveu jogando com a Komugi. Foi ela que deu para ele a noção de que força não é um conceito que pode ser medido independentemente. Ele pode ser mais forte que ela, ele pode ser mais poderoso que ela, ele pode conseguir matá-la em um segundo, mas isso não significa que ela não pode vencê-lo em outro cenário. Claro que Meruem continua se enxergando como um ser superior, mas entende que não faz mais sentido aniquilar todos os humanos, à medida que passa a ter uma ideia de coletividade maior, e que passa a entender que é estúpido tentar aniquilar todas essas formas de poder, uma vez que, mesmo sendo um ser superior, talvez ele nunca possa assimilar todas elas. Então ele passa a desenvolver um sentido de que no futuro ele possa manter vivas as pessoas que desenvolvam tais poderes, de serem melhores do que ele ou serem excepcionais em algumas áreas, desenvolvendo ali um princípio de um senso humanitário, quase comparado a um conceito de uma nova sociedade, que poderia ser desenvolvido melhor nos futuros, caso Meruem tivesse sobrevivido mais tempo. A construção de Meruem como personagem se desponta na apoteose do clímax de sua tragédia. Morrendo envenenado, fraco, aos braços de Komugi, nós finalmente vemos o ser superior, aquele indivíduo que só acreditava no valor da força em um patamar diferente. Ele apenas está fragilizado, fraco, experimentando pela primeira vez a fraqueza que ele tanto detestava nos outros seres vivos. E o único desejo é ouvir Komugi clamar por seu nome. Meruem evoluiu de muitas formas como vilão em Hunter x Hunter, e uma das coisas que mais influencia nisso, em minha opinião, é a capacidade do autor, Togashi, que permitiu o desenvolvimento da obra ao ponto de, por exemplo, substituir o protagonista. E eu digo sinceramente que, da minha forma de enxergar a obra, não, de nenhuma forma podemos enxergar o Gon como protagonista de Chimera Ants. É bem óbvio e nítido que Togashi não se preocupou em nenhum momento em dar muita luz ao protagonista, no sentido de que você pode notar nitidamente que o principal objetivo de Chimera Ants era desenvolver as formigas. E é esse o principal fator que leva Togashi a esse conceito genial. Em simplesmente um arco, ele decidiu que ele se importava mais com o desenvolvimento do mundo do que com o protagonista. Afinal, é possível dizer que dentro de Chimera Ants, Gon possui um arco próprio, com um vilão próprio. Afinal, o único e o principal objetivo de Gon em Chimera Ants é derrotar Pitou pelo que ela fez com o Kaido. Logo, Meruem não é nem o vilão do Gon, e sim o vilão do mundo todo, o vilão de Chimera Ants. Sendo bem sincero, as tramas de Kaito e Gon são sim relevantes para o desenvolvimento de Hunter x Hunter, naquele momento e no futuro. Mas, em Chimera Ants, Meruem é um vilão e um protagonista, responsável não apenas por antagonizar o universo da obra, mas ele traz discussões a respeito da ética e ao mesmo tempo do que ele aprende sobre o seu desenvolvimento e sobre o crescimento do peso de suas ações na obra, como um todo. De forma clara, Chimera Ants é completamente incomparável a qualquer arco de Hunter x Hunter ou mesmo a de outros shonen, responsável e com muito direito pelo amor que muitos fãs têm pela obra, e muito disso se deve ao vilão
Meruem. Desde a sua primeira aparição na obra, Meruem demonstrou o impacto que teria, mas eu tenho certeza que, ao menos aos espectadores desavisados que assistiram a obra sem nenhum spoiler, não esperavam esse tipo de desenvolvimento em um vilão. Como personagem, Meruem é rico e bem construído, e como vilão, trouxe muito e muito mérito à obra, representando risco em uma escala global, a segurança humana e demonstrando um caso raríssimo, mas muito bem-vindo, onde um vilão e um protagonista não possuem nenhum tipo de contato. Meruem quebra barreiras a ser um dos vilões mais bem desenvolvidos dos animes, e fugindo de estereótipos e personagens simplistas para se tornar um ícone da vilania e da qualidade de construção. E para mim é bem claro do porquê Meruem é o melhor vilão dos animes. Bom, é isso. Eu sou o Johnny. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal para os próximos vídeos que vão vir aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada no momento em que sair. É isso. Até a próxima.